O cenário no Inter ainda é de possíveis saídas, em especial de jogadores oriundos das categorias de base. Nesse conteúdo eu quero falar sobre Antony e Gustavo Prato. E também, gente, dar uma olhada no Flamengo, que convive com alguns problemas para o pós-mundial. Depois da classificação e saber que vai encarar o Bayern de Munique nas oitavas de final, o Flamengo trabalha com alguns problemas nos bastidores. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero atualizar as últimas informações do Internacional e esse conteúdo tem o apoio da Zapay, aplicativo que você fica em dia com o seu veículo, não vai perder o prazo de licenciamento, hein? Ficar em dia com o teu veículo, né? Tudo de forma parcelada no cartão de crédito, uma parcelinha que cabe no teu bolso e mais do que isso, gente, o cupom COLAR20 lá na Zapay te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o aplicativo da Zapay, tá disponível aqui na descrição desse conteúdo e bom, né, ali só de colocar a placa tu já vê tudo que tá pendente, já consegue fazer tudo 100% online com eles, tá certo? ZAPAY, Zapay, meus parceiros aqui no canal, e a gente vai falar, gente, sobre Antony. Afinal, a informação inicial, né, é do Leonardo Mol, né, repórter lá da Rádio Bandeirantes, de que a Atalanta da Itália, né, buscou informações sobre este jogador. E bom, né, a gente sabe que o Antony é um goleiro de 23 anos, ele já tem, né, uma amostragem de Série A do Campeonato Brasileiro desde o ano passado, né, jogou muitos jogos na ausência do Rocher, é óbvio, né, que começou também esse ano já como titular. O Rocher tem uma partida, ou melhor, meia partida no ano, né, que é aquela partida de estreia do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, onde ele vai muito bem no primeiro tempo, mas fratura o dedo, né, num lance, né, arrojado, onde ele sai nos pés dos jogadores rubro-negro. O Antony então vem despertando interesse. A Atalanta, né, é um clube que tem, né, este interesse. A informação que eu tenho é de que a Atalanta deu o aval para o nome, que agora vai para os pormenores. Saber quanto é a proposta, quanto o Inter quer, saber, né, também a pedida salarial e o projeto de carreira do Antony. E o Inter, obviamente, né, turma, sabe que precisa vender jogadores e a venda do Antony acaba sendo aquela venda perfeita, né? Um jogador que surgiu no celeiro de Ases desde muito cedo, né? Tá desde os 9 anos no Internacional, deu o retorno esportivo, afinal, né, fez bons jogos pelo Inter, foi campeão gaúcho invicto e agora, né, deixaria um dinheiro para o cofre colorado. É bom lembrar, né, que o Inter conta com a volta do Rocher, né, na parada do Super Mundial, pelo menos a projeção é essa. E também, gente, tem o Ivan, que é um goleiro que jogou também só 45 minutos pelo Inter, lá no Gauchão do ano passado, naquela estreia contra o Avenida, no estádio Beira-Rio, onde ele tem uma lesão de ligamento cruzado anterior, depois não voltou a jogar. E tem alguns garotos, né, na base que são sempre muito falados. O Cauã Jesus, né, que vem sendo o terceiro goleiro, e o Henrique Menck, né, que hoje é o titular do Sub-20, mas que também deve estar de saída para o Como da Itália. Então o Inter, né, teria de ver mais alguns goleiros jovens aí que tem à sua disposição. Mas o Antony sim, né, pode deixar, sei lá, quem sabe seus 3 milhões e meio de euros nos cofres, né? Claro que não é um valor que vai enriquecer o Inter, que o Inter vai cumprir as suas metas de vendas, mas, né, é um valor que pode fazer com que o Inter não tenha tanta pressa de vender outros titulares. Porque vamos lá, né? A saída do Antony não obriga o Inter a contratar uma reposição. Pelo menos eu vejo dessa forma. O Rocher não voltou. Eu venderia o Antony igual, né? O Ivan joga como titular e o Cauã Jesus vira o goleiro reserva. Afinal, tem aquela velha máxima, né, de que goleiro se faz em casa. Eu acho que o Inter tem uma ótima escola de goleiros e pode sim, né, colocar goleiros à disposição do plantel profissional. Quero falar também, gente, sobre Flamengo. Afinal, né, a gente está vendo o Super Mundial, o Flamengo classificado em primeiro do seu grupo, né, junto com o Chelsea, eliminando, né, o Esperance da Tunísia e também o Los Angeles, né, dos Estados Unidos. Só que tem algumas questões, né, pontuais que podem virar problema no Flamengo. E a gente está falando de Flamengo aqui porque o Flamengo é o adversário do Inter na Copa Libertadores. Jogo de ida dia 13 de agosto lá no Maracanã e o jogo de volta no dia 20 de agosto no estádio Beira-Rio. O Inter decide em casa por ter terminado em primeiro no grupo. O Flamengo terminou em segundo, né, no grupo que tinha a LDU, Central Córdoba e o Deportivo Táchira também da Venezuela. O Arrascaeta ontem foi titular no empate, né, do Flamengo contra o Los Angeles e
ele vem jogando no sacrifício. Ele inclusive divulgou, né, uma foto com gelo no joelho. Então ele vem, né, fazendo algum tipo de tratamento. É óbvio, né, que ele deve jogar no sacrifício também contra o Bayern de Munique. A tendência, né, é óbvio que o Bayern vença o Flamengo, mas a gente está vendo que os brasileiros têm feito, né, um grande Super Mundial, então não coloco, né, como uma certeza isso, porque faria com que o Flamengo volte mais cedo para casa. Então a Arrascaeta, né, teria, de certa forma, um tempo até a volta do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o De La Cruz, né, segue com problemas no joelho, não tem treinado lá, né, nos Estados Unidos e também vira uma grande incógnita do Flamengo nesse momento. Claro, né, a gente está vendo que o Flamengo tem um poderio financeiro muito alto, pode ainda fazer contratações dentro da janela. Vi recentemente, né, o José Boto, que é o homem forte do futebol do Flamengo, falando inclusive no Vlahovic, centroavante sérvio, né, que poderia pintar aí no Flamengo. Então é outro nível de janela comparado com o Internacional, mas, né, tem todo um período de adaptação, aquela coisa toda, e também tem a venda de jogadores, né? Afinal, o Wesley também deve ser vendido ao futebol italiano, né? Clubes vêm procurando ele. É claro, né, que o Super Mundial também potencializa isso. O Wesley foi convocado também recentemente para a seleção brasileira, com o Dorival Júnior e com o Carlo Ancelotti também. Então é óbvio, né, que isso aumenta o passe do jogador, daquele que para mim é o melhor lateral direito do futebol brasileiro. E também vai colocar grana no cofre do Flamengo, né? Como eu disse, é outro cenário, é outro patamar, né, em relação às finanças, ao modelo de contratação e gestão neste momento. E mais, né? Outra questão é o Mundo Deportivo, né? Jornal espanhol, um dos maiores lá, vem batendo muito na tecla que de que o Filipe Luís é alvo do Atlético de Madrid. Filipe Luís, que fez história no Atlético de Madrid, né, ainda quando jogador, ele é visto como o nome ideal para substituir o Diego Simeone, né, no pós-Simeone. O Simeone está, muito tempo no comando dos colchoneiros e o Filipe Luís poderia, então, né, ter uma investida caso, né, o Simeone não permaneça aí no Atlético de Madrid. Então são várias situações, tá, que estão sendo noticiadas. Essa do Filipe Luís está lá no Mundo Deportivo. O Wesley, né, uma matéria do portal UOL, né, falando sobre quase uma certeza de que o Wesley não será o lateral do Flamengo pós-Super Mundial, já vai para a Europa direto. O substituto, né, seria o Varela, lateral uruguaio, mas também, né, pode vir do mercado este novo reforço. Lembrando que o Flamengo ainda tem o Danilo, que vem jogando como zagueiro ao lado do Léo Ortiz. Então, enfim, né, são perdas e o Inter está de olho em cima dessa situação. Voltando para o nosso território, eu quero falar sobre Gustavo Prado. Afinal, né, o Prado também é um alvo nessa janela de transferências. A própria Atalanta, né, que está interessada no Antony, também já buscou informações referentes a esse jogador. O Porto e o Norwich da Inglaterra, né, buscaram algumas informações e o que eu pude apurar é que o empresário André Curi busca propostas para esse jogador. Afinal, o Curi sabe da situação financeira que o Inter vive, o Inter tem dívidas inclusive com o próprio André Curi, então essa negociação pode vir a acontecer também, tá? O Prado não é um titular habitual do Roger Machado, é um jogador que entra bastante, mas, né, poderia ser aquela venda, né, de que o Inter pode fazer para aliviar o caixa sem ter que se desfazer dos seus principais ativos, né, dos seus titulares, como Vitão, Vitor Gabriel, Bernabé e por aí vai, tá? Então o Prado sim pode acabar deixando o Inter nesta janela de transferências. Tá certo? Não esquece que hoje é dia de Super Mundial, à noite tem Inter e River Plate, tô torcendo pelo River aqui, tá? Minha fezinha lá na KTO no River. E também tô apostando no Monterrey contra o Urawa Reds Diamonds. Então são os meus pitacos na KTO, lembrando que na quinta-feira temos Real Madrid contra o Salzburg e a Juventus contra o Manchester City, jogaço pelo Super Mundial. Tá certo? kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!